Pode ler aí, Dilane. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então eu vou ler o item 7, o estudo é o item 9, mas eu vou ler o item 7, que o item 8, o item 9 e o 10 é o comentário desse item número 7, assinalado por Mateus. Pode ler, Adilane. Então, Bem-aventurados pobres de espíritos. Mistério ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. faz a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ajuda acima de tudo a Deus, a espiritualidade que conduz esse estudo, ao Espírito Luiz. Pedimos ajuda, entendimento do Evangelho. Pedimos ao seu altivo, às irmãs queridas, a Dona Lourdinha. Pedimos por todos, encarnados e desencarnados. Pedimos pelos ouvintes, entendimento para todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias aqui presentes, citados pela nossa irmã, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, e acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Item 9. Não é o 8, se não me É o 9. Capítulo 7. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, o item 9. Mas pode ler o 8. A gente leu o 8 e leu o 9, é porque semana passada a gente leu bem o 8. Vai lá, pode aparecer. Estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequenos, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. É por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se creem prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não negam, porquanto, na antiguidade, sábio era sinônimo de doutor. Eis porque Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela os dos céus,
aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Muito bem. Vocês entenderam o que a Dilane leu? Então me explica. Falando que ele, Deus, que eu entendi, né? Deus realmente vê quem se humilha e quem realmente que é um homem de bem, assim, na reza mesmo. Não só na reza, mas assim. Então, de 0 a 10 você ganhou meio na prova. Você foi o único que teve coragem de falar, só pela tua coragem. Então vamos começar, de novo. Vou perguntar para você, porque eu já perguntei para os dois eu já sei que sabem. Então eu vou perguntar para você, como é que é teu nome? Brenda. Então nós estudamos aqui, bem-aventurados os pobres de espíritos. E complementa assim, porque é deles o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Exatamente, tirou 10. São os humildes. Pobres de espírito são os humildes. Então, bem-aventurados, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Muito bem. Aí tem uma outra passagem que a Dilane leu no item 7, que graça vos dou o Senhor por ter escondido essas coisas dos sábios e prudentes e tem ensinado aos humildes. Aí nesse item 7 aqui, nesse item 8 que ela acabou de ler, Kardec está fazendo um comentário dizendo o seguinte, é porque os doutos da terra, os sábios da terra, não dão a devida importância para as coisas da alma. Eles estão muito satisfeitos com os bens materiais, na sua grande maioria, né? Principalmente não os ricos, os doutos e os prudentes, sim, todos eles. Então, quem deu atenção a Jesus? Os humildes. Vide os 12 apóstolos. Jesus chamou ali 11 pescadores, 11 pessoas simples, só tinha um, que era Mateus, cobrador de impostos. Esse sabia ler, sabia escrever. Os outros eram pescadores, humildes, simples. Então, os simples, ainda hoje, é que dão atenção à palavra que vem do mais alto, que vem falar de Deus, do Criador, que vem falar da imortalidade da alma, que vem falar da vida futura, que vem falar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Não adianta eu falar nos palacetes, ainda hoje é assim. Olha a multidão dos indiferentes que passam aqui na porta do centro espírita. É uma multidão. Para lá e para cá. Não estão precisando. Então vêm os necessitados, os simples, os humildes. Entendeu? Então vamos para o item 8. Item 9 agora. O mesmo acontece atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz, com boa fé e com humildade, de preferência aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até Ele, provando assim a sua existência. Pois é, então nesse primeiro parágrafo do item 9, ele está dizendo, hoje ainda acontece a mesma coisa com o Espiritismo. Lembra daquela passagem em que ele fala da semente? Um semeador saiu a semear,
Parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros do céu e a comeram. Então são aqueles que da semente na beira do caminho, são aqueles que não estão nem aí para a palavra, nem para os ensinamentos do Cristo. Entra por aqui, sai por ali, são indiferentes. Aí ele está falando do espiritismo. Muitos falam, por que os espíritos então não convencem as pessoas de que eles estão vivos, de que ninguém morre? Tudo que a gente aprende aqui, por que ele não sai gritando no ouvido de todo mundo? Por que eles não se materializam, aparecem, ó, estou aqui? Mas eles já fizeram isso, já se materializaram, continuam falando na nossa mente, mas as pessoas não querem. Então eles preferem orientar aqueles que querem ouvir. Você viu uma mensagem dada aqui essa semana, como as outras, do plano espiritual. Adianta eu pegar essa mensagem aqui, dada por um dos guias da casa, e ir para o trem e ficar falando no trem? Ninguém vai ouvir. Alguns né, enlouquecidos ficam com uma Bíblia na mão lendo, chegam a ser chatos, porque o pessoal não quer ouvir, não quer ouvir. Então a gente não pode obrigar ninguém a nos ouvir. Adianta eu pegar aqui, botar microfone ali fora, alto-falante, para todo mundo escutar o que eu estou falando aqui? Vão jogar pedra aqui dentro, porque eu vou ser uma pessoa que estou importunando. Quem quiser ouvir, entra aqui. Estamos passando nos meios de divulgação, estamos divulgando pelos meios que a gente tem, da mídia moderna. Quem quiser ouvir, liga lá e vai ouvir. Quem não quiser, não liga. A gente não pode obrigar ninguém. Então, os espíritos vêm para aqueles que querem ouvi-lo. Entenderam? É isso que ele está dizendo. Aí ele continua. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, já que a derrama em ondas por todas as partes. Portanto, não são cegos aquele que não a vê. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. Chegará a vez deles, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega, conforme os indivíduos, os meios que julga convenientes. Não é o incrédulo que deve prescrever o que ele deve fazer, ou lhe dizer: se vós, Deus, quiserdes me convencer, é preciso proceder desta ou daquela maneira, em tal momento e não naquele outro, porque é esse momento que me é conveniente. Olha o que fala o orgulho, né? Se vós, ó Deus, quer me convencer, ou então, se Deus quiser me convencer, que Ele faça dessa maneira, que Ele apareça aqui para mim, que Ele me diga, aí eu vou acreditar nele. Olha só, Deus vai aparecer para esse, vai se manifestar. Deus se manifesta a mãos cheias, todo momento. Ele não vai obrigar ninguém a vir, como Ele colocou ali, não vai obrigar ninguém a abrir os olhos, forçar a abrir os olhos. Vai chegar o momento de cada um. Quem sabe não, com certeza, nós que estamos hoje aqui, estudando a doutrina espírita, há quantos séculos nós fomos indiferentes? Quiçá na época do Cristo a gente estava lá, crucifica, esse cara é maluco, não é mesmo?
Então a gente tem que ter essa consciência de entender aqueles que não querem ouvir. Fala, Eliné. Eu morava numa casa assim, em volta era muito mato, plantas, árvores. E eu nunca tinha reparado na beleza da natureza até começar a vir pra cá. Pois é. Comecei a reparar nas rosas, nas flores, por quê? É uma coisa que começou a chamar atenção, mas quando eu morava ali no meio, É a sensibilidade que faltava. Sensibilidade. O sol nasce todos os dias. Tem gente que nem vê que é sol e reclama. E tá quente esse dia, empoeirado, não chove. Tá sempre de mau humor. Quando chove, que chuva chata, não para de chover, né? Hã? Não posso secar a roupa. Se tá calor, reclama. Se tá frio, reclama. Não vê a lua, não vê as fases da lua. Sabe que no céu tem estrela, mas porque de tanto ouvir falar, não para meditar. Falta de sensibilidade. O sol nasce todos os dias. Se a janela e a porta estiver fechada, ele não vai penetrar na sua casa. A casa que abre as janelas e as portas para o sol será aquecida e iluminada. A mesma coisa nós. Se você abrir a sua mente para o que vem do mundo maior, para o que vem de Deus, que tudo com a permissão de Deus, você vai ver Deus em tudo, no próximo, na natureza, nos animais, em tudo. Na beleza de uma flor, você veio cheirar a rosa. Isso é sensibilidade. Tem muitos que Deus não quer abrir os olhos, ele vai chegar lá. Há um grande instrumento para isso, a dor. A dor, quando chega, a gente se sensibiliza. Se não se sensibilizar, ela aumenta cada vez mais, até a gente se voltar para o que vem do céu. O próprio corpo, a própria matéria vem de Deus. Tudo vem de Deus. A ciência vem de Deus. Alguma pergunta? É isso mesmo, Elinéia. Fui muitas vezes para o mato, para a Amazônia, estava lá sozinho. Na hora do trabalho, estava ali com o pessoal. Quando eu estava no meu descanso, no meu lazer, eu ia ver o céu, que é um céu limpo, não tem luz, não tem nada, estrela, parece que a gente vai pegar com a mão. A beleza da mata, a beleza dos pássaros, a beleza das flores, tudo tem sua beleza. A beleza do rio, das águas. E a maioria, né, é de cada um, a sensibilidade de cada um. Continua aí, Edilane. Portanto, né? Portanto, que os incrédulos não se admirem se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se sujeitarem às suas exigências, que pensem no que diriam se o último dos seus servidores quisesse fazer imposição a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a Ele com humildade, e não os que se julgam mais do que Ele. Então ele está dizendo aqui, não se admirem se Deus, né, e os espíritos que são seus agentes, os agentes da vontade de Deus, não se sujeitarem à vontade do homem. Porque Deus se dirige aos humildes e não aos orgulhosos. Quer ver uma coisa importante para a nossa vida? Importantíssima. O culto cristão. O culto no lar. O culto no lar. E o que os espíritos dizem para a gente? Basta você fazer durante 20 minutos por semana. Reunir a família
colocar um jarro d'água, abrir uma página evangélica, comentar, fazer uma prece e encerrar. Naquele momento, você está cuidando da tua alma e você está permitindo que os espíritos enviados por Deus, os espíritos do Senhor, como dizemos, cuidem de nós. Porque você entra em sintonia com eles. E se você marca aquele horário uma vez por semana, o teu anjo da guarda, teus espíritos familiares irão orar com você. Porque você vai pensar neles. Você está abrindo sintonia com eles. Agora, se você está ali assistindo a partida de futebol, ficam milhões de aparelhos televisivos vendo a partida de futebol, você está enriquecendo o que em você, me diz? O que você está aprendendo com aquilo? Nada, absolutamente nada. Tem gente que morre do coração, acho que é suicídio isso, morrer do coração por causa de uma partida de futebol. Você tirar a vida de um torcedor que torce por um time que não é o seu, você comete um crime bárbaro. Para que isso? Tudo bem, gosta do esporte, assistir lá, perca seu tempo. Mas tire meia hora por semana, 20 minutos por semana para cuidar da alma. O meu time um dia vai ganhar, um dia vai perder. O time que eu me simpatizo só perde, é o meu Vascão. Eu não vejo futebol, era mais novo, eu gostava e tal, mas via perda de tempo, perdendo ou ganhando, sendo campeão ou não sendo, que diferença isso faz? O Brasil, acho que perdeu, né? Eu vi no elevador que eu subo, tem lá, o Brasil foi eliminado, né? Tem lá no meu elevador, não, fica mostrando lá as propagandas. Se fosse campeão ou eliminado como foi, ia mudar alguma coisa na minha vida? Se continuar, se meu time for campeão ou não for, vai mudar alguma coisa na minha vida? Acho que é mais aquele troço da gente querer se sentir superior, né? Tipo assim, ganhar. Isso aí, orgulho. O meu time, já que eu não posso ser vencedor, o meu time é vencedor por mim. Explosão de alegria, não pelo outro. Pois é. Então, precisa cuidar da alma. Quando você cuida da alma, como você, por exemplo, o culto no lar, você está fazendo com que se aproxime de você aqueles que querem que você vença. Vai ajudar o lar, vai ajudar na harmonia do lar. Fazer uma prece ao dormir, ao deitar e uma prece ao levantar. Será que a gente leva 5 minutos numa prece? Acho que não, né? Se você pegar uma leitura edificante, uma página, um trecho pequeno e a prece, aí você deve levar uns 5 minutos. O dia e a noite, 24 horas. Custa tirar 5 minutos de manhã e 5 à noite, 10 minutos para cuidar da alma. Porque você levanta, você cuida do corpo, só cuida do corpo. Se levantar sem fazer uma prece, só vai cuidar do corpo. Vai levantar, vai no banheiro, vai pentear o cabelo, vai tomar banho, vai tomar café, vai comer pão, vai pegar o automóvel, o ônibus, vai para o trabalho, vai cuidar do trabalho, vai escrever, vai lavar, vai ajudar. Quando terminar, vai voltar para casa, vai pegar o ônibus de novo, ou vai pegar o carro, vai chegar em casa, vai tomar banho. Toma banho quando chega em casa, né? Toma banho, cuida do corpo novamente, vai comer, aí vai ver o jogo. Não olhei para você, eu perguntei para eles. Não entendi. Cuida do corpo de novo, aí se tiver lá o futebol, vai assistir o futebol e vai dormir. Ou feliz porque o time ganhou, ou triste porque o time perdeu. Isso é vida? Isso, né? Não é assim? O dia que não tem o futebol, tem a novela. A novela passa tanta coisa boa, né? Desde que a Lourdinha desencarnou, vão fazer 6 anos, agora, no dia 6 de novembro.
Eu nunca mais assisti televisão. Doei aqui para o SEAP. Vocês podem doar a televisão de vocês para cá. Vai ser mais útil, vai ser utilizada na evangelização. Não vi mais televisão. Eu lembro de um amigo falando, no tempo dele tinham 5 canais, no meu tempo também, era o canal 2, o canal 4, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 13. 5 canais, não tinha nada. Hoje tem 2.000 canais, continua não tendo nada. Não é? Você pega aquele controle e fica pum, 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 pulando, 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 não vê nada. Tinham 5, não tinha nada. Hoje tem 2.000 e não tem nada. Nada que preste. Custa. Tudo bem, não sou contra isso não. Vai ver lá a sua televisão, vai ver a sua novela, vai ver o seu futebol. Gosta. Mas cuida da alma um pouquinho. Cuida que você vai entender, vai compreender Deus na sua vida. A importância de Deus na tua vida. Alguma pergunta? Contra ou a favor? Concorda ou não concorda? Eu estou fazendo aqui uma análise, vocês não precisam concordar comigo. Vocês podem dizer assim, ele é muito radical esse cara aí. O senhor falou contra ou a favor? Se for você do Flamengo, vai comer feliz. Se você for Vasco, vai comer triste. Olha aí. Está dizendo se eu torcer para o Flamengo. Eu não torço mais para o Vasco. Eu torci para o Vasco, agora eu sou América. Sou América, meu time aqui é América. Não estou bem de América? Sou América. Eu não vejo jogo, não vejo futebol. Então, eu sou América. Então é melhor você ser Botafogo. Está na frente de todos. Então vamos lá, continua aí, item 10. Por isso que há suicídio, por isso que há homicídio, porque não prestam atenção no que é da alma, os valores da alma. Continua. Deus não poderia, perguntarão alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? E nós respondemos, sem dúvida que sim. Mas então, onde estaria o mérito deles? E para que isso lhes serviria? Não vemos frequentemente esses incrédulos se recusarem a evidências dos fatos e até mesmo afirmarem: se eu visse, não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Olha aqui. Deus não poderia, perguntarão alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria inclinar? Nós respondemos, sem dúvida que sim. Mas então, onde estaria o mérito deles para que isso serviria? Tudo bem. Aí, isso aqui que eu quero. Não vemos frequentemente esses incrédulos se recusar a evidência dos fatos e afirmarem, mesmo que eu visse, eu não acreditaria? Aí eu peguei aqui, na internet agora rapidamente, escrevi, Peixotinho, médium. Aí está ele aqui deitado, ó. Está colocando aqui pela boca, pelas narinas, pelo ouvido, uma massa que se chama ectoplasma, uma energia que sai dele e impeta em um rosto. Tem uma moça aqui, ó, um espírito desencarnado. Então ele está mostrando o mundo espiritual. Quantos vão dizer, isso aqui é truque, isso aqui não existe, isso aqui é armação, esse cara é maluco, prende ele. Não vão prender porque ele já morreu. Tá aqui. Hã? Isso é Photoshop. Mas não tinha Photoshop, ainda era preto e branco. Está tudo preto e branco. Aqui, ó, o Peixotinho aqui, a cara dele, o médium. Não é assim mesmo que acontece? Ó, tá o Chico aqui, ó. O médium está ali atrás.
Está o Chico, uma outra mulher e um espírito aqui no meio, materializado. Tem um homem de ciência. Que bonito, né? Poxa, que fenômeno interessante. Tem um homem de ciência muito considerado em sua época, tão considerado quanto foi Isaac Newton, meu xará. Chamava-se William Crookes. Coloca aí, ó, William Crookes. Quer ver? Eu vou botar aqui William Crookes. Eu sei quem é, mas eu vou botar aqui. Ó, deixa eu botar aqui. Quem foi o William Crookes? Na cruz, não. Crook. Quem foi o William Crook? Não, também não é Krupp, não. E a internet? Quem foi o William Crookes? Ah, agora veio. Tá aqui, ó. William Crookes. Olha o velhinho aqui simpático, ó. De bigodinho, como era na época dele. Aí tá aqui na internet. William Crookes foi um químico e físico britânico. Frequentou o Royal College of Chemistry. Sei lá. Ô, Irineia, você vai me ensinar inglês, Irineia? Eu também não sei não, mas, pô, eu já falei melhor. Em Londres, trabalhando em espectroscopia. Aí vem falando dele aqui. William Crookes, tem uma opção de coisa dele aqui. William Crookes, ele descobriu algumas coisas, como, por exemplo, o quarto estado da matéria. Qual é o quarto estado da matéria? Vocês não sabem? Vamos ver aqui. Quando William Crookes descobriu isso aí? Vamos lá. Cadê o William Crookes? Ele morreu em 1919 em Londres. E ele nasceu em 1832. No século XIX, século XX, então mais de 19, ele já descobriu o quarto estado da matéria. Me diz aí os 3 estados da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Vou ajudar você. Já está difícil falar dos 3, né? Imagine do quarto. Ele descobriu o estado irradiante. A energia atômica não é irradiante. Ele desenvolveu a ampola de Crookes, que daí tem um aparelho que vocês todos já usaram e usa até hoje, o aparelho de raio-x. Como é que é raio-x em inglês, Ninéia? Valendo esse telefone aqui. Perdeu um celular, tá vendo? Se você estudasse inglês... Eu perguntei a Ninéia, não perguntei para vocês. Ela perdeu o celular. Então, ele descobriu o quarto estado irradiante da matéria. Ele era inglês. E, olha, ele nasceu em 1832. E ele morreu em 19. Ele viveu bem, hein? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Quanto que é 57 menos 32? Caramba, 25. O pessoal está ruim de matemática. Ele tinha 25 anos quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Então ele, jovem, já com seus 30 anos, ele maduro, já um homem de ciência, a dança das mesas, como vulgarmente foi chamado, era uma febre por toda a Europa. 1854, 55, 56, na verdade começou em 1848, nos Estados Unidos. A dança das mesas, lá em Hydesville, todo mundo, o que é isso? Era o mundo espiritual se manifestando. Não só na França, mas na América e também por toda a Europa. O governo inglês, isso não está aqui no livro, nos livros de ciência, estão nos livros da história do espiritismo. Falou assim, vem cá, esse negócio aí está complicando a vida de todo mundo. Estou falando do meu jeito aqui, tá? Chama o William aqui. William, vem cá, William.
Vem cá, Cruquinho, vem cá. Esse, quem é um homem de ciência? O físico, o químico, William Crookes, o cientista. Olha, você vai provar. Eu quero que você acabe com essa ideia de espiritismo aqui, de que espírito está vivo, de que espírito se movimenta. Eu quero que você diga que isso aí tudo é uma farsa. Você é um homem de ciência. Ele disse, tudo bem, mas eu vou pesquisar. Ele, como um homem sério, foi pesquisar. Chamou um médium conhecido, chamado uma médium, Florence Cook, era o nome da médium. Uma médium que fazia isso que eu mostrei para vocês que o Peixotinho faz. Florence Cook soltava o ectoplasma e o espírito se materializava. E se materializava um espírito chamado Kate King, Kate de Kátia, Kate King, espírito feminino. E de tal forma que o espírito andava pela grande sala, que era o laboratório dele. Ele fazia perguntas para o espírito, ele cortou o cabelo do espírito, cortou pedaço da roupa do espírito, cortou unha do espírito, pesou o médium antes da materialização, pesou o médium depois da materialização, pesou o espírito e ele ficou 4 anos num laboratório estudando o fenômeno. Quando terminou a pesquisa dele, ele disse assim: não digo que isso é possível, digo que isso é uma realidade. Um homem de ciência. E por que a humanidade não divulga isso? Por quê? Porque não interessa. Não interessa. São os doutos. William Crookes, apesar de ser um homem de ciência, foi humilde. Foi simples. Ele pesquisou. Como tantos outros, Ernesto Bozano, na época de Kardec, Camille Flammarion, que era astrônomo, e tantos outros pesquisadores. Homens de ciência. Mas não se divulga isso até hoje. Não se divulga. Porque não interessa. O próprio magnetismo que Mesmer desenvolveu, Franz Anton Mesmer, médico, ninguém deu importância. Depois resolveram estudar o magnetismo com o nome de hipnotismo. Aí o hipnotismo foi aceito pela ciência, mas o magnetismo não. E o magnetismo cura. Mas não interessa a ciência. Então esses são os doutos, os prudentes, que são cheios de reservas para com o trato com o mundo espiritual. Esses não querem se envolver com o evangelho de Jesus. Jesus foi um místico, uma invenção. Jesus não existiu, muitos dizem isso. Por isso que não se dá devida importância a esses fatos. Porém, o Espiritismo veio para ficar e cabe ao Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, fazer com que a humanidade, não é os espíritas, não são os espíritas, não são os brasileiros, é a humanidade. Ele veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Ele veio para isso. Ele terá a seu tempo a voz ativa no mundo inteiro. Porque a imortalidade da alma é um fato. Isso todas as religiões falam. Manter a sua individualidade é um fato. Isso aí é a base de tudo. A comunicabilidade é um fato. Tanto que alguns se comunicam, quem não se comunica diz que é proibido se comunicar. Se é proibido é porque pode. A reencarnação é um fato. Acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, é um fato. Todo mundo vai ter que ter ciência disso.
A pluralidade dos mundos habitados é um fato. Cremos, isso não está aqui doutrinário, vou te dando uma opinião, que isso daí será o estopim. A dor que a humanidade vem passando, está aumentando cada vez mais, e quando o homem no mundo inteiro, isso vai ser mundial, disser, tem vida em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Andrômeda. Sabe onde fica Andrômeda? Também não sei não, fica longe para chuchu. Sei lá quantos anos-luz daqui. Quando fica isso vulgarizado, tem vida em tudo quanto é lugar. Como é que o cara nasceu lá? Como é que ele foi para lá? Como é que ele foi criado? E Deus? Será que Jesus é Deus? Jesus nasceu nesses lugares todos, tem vida em tudo quanto é lugar. São bilhões, trilhões de galáxias, não é, de planetas. Como é que pode? E o céu? Então o céu é tudo isso? Então não existe o inferno? Vai abalar a estrutura das religiões. Aí vamos começar a pensar. Aí o mundo passa a se regenerar. Aí vem espíritos sábios reencarnando para propagar essas ideias. É isso mesmo, ó. Ninguém morre, a vida continua. A reencarnação faz parte da lei de Deus. Tanto quanto tem a lei de... Como é que é o nome dessa lei? Gravidade é uma lei, a reencarnação também é. E por aí vai. E o homem então vai começar a buscar meios diferentes para a felicidade. Vai começar a buscar felicidade nos valores da alma, do espírito imortal. Como é confortador você falar com um morto, que você achava que tudo se acabava, que você achava que era proibido. Como será gratificante você falar com os espíritos normalmente, através até de aparelhos assim, ó. Chega a época. Vai. Aqui, ó. Assim, ó. Ô Lourdinha, tudo bem? Como é que tá aí? Vai chegar. E não vai ser só assim, não. Vai ser assim, ó. Oi. Já tem a transcomunicação, né? Meio complicado, mas a maneira, a medida... Cada ano inventa um celular mais potente, sensível. Daqui a pouco você não vai mais precisar ligar. Quando você pensar em alguém, ele já liga sozinho. Sei. Eu falar sobre Deus na televisão, assim, sobre o espiritismo, porque não está dando dinheiro e também não está falando mal. Porque tem que falar muito assim mal para depois a pessoa ou ficar em depressão ou comer coisas para depois ganhar dinheiro, né? Ou seja, se a nossa tecnologia está melhorando, você até acabou de falar do celular, como é que você acabou de falar também sobre um progresso moral? Isso, e sobre os espíritos que talvez precisam vir para ajudar, se também na minha cabeça fica assim, pô, será que a gente não precisa, que a gente até leu aqui, vir de nós para o socorro, o perdão, sei lá, mas a gente precisa sofrer para a gente rezar para Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, essa pergunta tem várias perguntas e várias respostas. Primeira coisa, primeiro entendimento, o desenvolvimento intelectual engendra o desenvolvimento moral. O progresso intelectual engendra o progresso moral. Com todas as dificuldades morais que a humanidade tem, é bem melhor do que há 500 anos atrás. É bem melhor. Então, o progresso intelectual, ele desenvolve, ele dobra a cada ano o seu conhecimento. O moral vai mais devagar, né? O intelectual está aqui, o moral está aqui.
mas já teve aqui, mais aqui. Ele está caminhando. Isso é um aspecto. Outro aspecto, existem as leis que vêm de Deus, leis físicas, químicas, biológicas, tudo é lei de Deus. A Terra vem se transformando, o próprio planeta vem se transformando. E aqueles que não querem a mudança do planeta, não querem essa transformação moral, porque a Terra se transformará, é da lei num mundo de paz, sairá do planeta Terra e vai para um outro mundo que não vale mais do que a Terra. Ou até mesmo um mundo bastante inferior, para ele levar o conhecimento tecnológico dele para lá, para desenvolver aquele mundo, porém ele vai sofrer tanto nesse mundo que ele vai ter que chegar à conclusão, através da dor, do sofrimento, de que existe um ser superior a ele. E nesse momento, olha quantas respostas para a sua pergunta, em que Deus, assim como foi uma ordem de Deus, está na página de rosto aqui do Evangelho, lê ali na introdução, diz que chegou o momento dos Espíritos falarem, como chegou o momento de Moisés, chegou o momento do Cristo, chegou o momento dos Espíritos, vai chegar o momento, a gente estamos nessa transição, que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e ingressará num planeta de mais felicidade, que é o mundo de regeneração. Então virão espíritos, reencarnarão espíritos mais adiantados moralmente. Imagine 200 Chico Xavier reencarnando no Brasil, 200 Bezerra de Menezes na Europa, Leon Denis, entendeu? Ó, o altivo, a gente fala tanto do altivo, a gente fala tanto do Chico, pessoas que são referências para nós todos, espíritos desses aí, de montão. Quantas pessoas eles vão arrastar com seus exemplos? Está nos planos de Deus. Então a gente tem que confiar em Deus. Fala. Também falando sobre a tecnologia que ele colocou aqui, a tecnologia é muito boa, a televisão, o celular. Isso é tudo muito bom. O que acontece é que o mau uso da tecnologia. É verdade. Quem faz esse mau uso sobre nós? É o homem. É o homem. Pois Mas é. a tecnologia é muito bem-vinda aí. Visto agora, né? Nós estamos aqui, mas quantas pessoas não podem assistir essa live e não podem estar aqui nesse momento? E assiste de boa aqui, né? Isso aí. Vamos encerrar então. Semana que vem a gente continua no item 11. Né? Seria o item 10 todo? Não, ficou faltando aí. Então, alguma o coisa. orgulho é a venda que encobre a sua visão. Para que serve mostrar a luz a um cego? Portanto, é preciso inicialmente curar a causa do mal. Eis porque, médico hábil, Deus cura primeiro o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça de vontade própria, quando então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles se jogarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Está aí. O próprio homem vai se transformar com a dor que vai chegar até ele. Faz a prece, Adilane. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aprendendo. Agradecemos aos espíritos médicos, pedindo auxílio pelos nossos irmãos suicidas. Hoje, dia de estudo com vocês. Agradecemos a nossa irmã Ivone e ao doutor Bezerra, que são patronos do estudo com o suicida. Pedimos por eles, pedimos a paz, pedimos o remédio curador, o bálsamo salutar. Pedimos a nossa Mãe Maria, que interceda por esses irmãos,
pois sabemos que um dia também fomos um desses criminosos que tiramos as nossas próprias vidas. Então, eu peço ajuda, Jesus. Peço por eles, por todos desencarnados e nós encarnados. Peço pelos ouvintes, pela sua paz, peço o entendimento do Evangelho, peço o entendimento das palavras que Cristo deixou para nós. Eu peço e agradeço aos espíritos guia dessa casa, a Dona Lourdinha, o seu altivo, as irmãs queridas e todos os outros, o seu Francisco. Agradeço vocês, a presença amável, a presença de amor que nos envolva. Agradeço em nome de Jesus. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor, e que o amor possa transbordar este ambiente no perfume das rosas, e que o amor possa envolver aos espíritos sofredores que aqui se encontram, como disse a nossa irmã, os irmãos suicidas. Direcionamos a eles esse perfume que a nossa querida e amada Lourdinha leva até eles. Em nome então desse amor que traz esperança, que é um bálsamo que alivia as dores, pedimos então a devida permissão aos responsáveis por esses estudos e esses trabalhos, a devida permissão, sobretudo em nome de Deus e de Jesus, para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.